Fala pessoal, tudo beleza? Wagner aqui novamente. Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! No vídeo de hoje eu vou comentar um pouco com vocês sobre resumos, tá? E o que acontece? O título que eu coloquei aqui para essa aula é Diferença entre resumos bons e resumos maus. Wagner, como assim resumo bom, resumo mau? Pessoal, o que é um resumo bom? Resumo bom é aquele que você facilita a vida do leitor. Ele lê o seu resumo e ele entende o seu trabalho, tá? Inclusive ele vai querer ler o seu trabalho depois que lê o resumo. O que é um resumo mau? Resumo mau é aquele onde o leitor bate o olho e fala: nossa senhora, que complicação, né? Não estou entendendo nada. Não sei onde a pessoa quis chegar, parece que você está enrolando no resumo, ou escreveu rápido demais e as coisas não ficam bem definidas, bem explicadas. A pessoa não sabe qual que é a sua hipótese, qual que é o seu objetivo, não entende a sua metodologia. E aí o que acontece? O seu trabalho fica fraco, tá? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! E as pessoas não vão ler o seu trabalho, não vão se sentir interessadas em ler o seu trabalho. Então eu quero diferenciar para vocês o que seria um resumo bom, o que seria um resumo mau, tá? E principalmente o que evitar, que acho que vale a pena aqui, vou passar algumas diquinhas para vocês. Pessoal, o que tem dentro do resumo? Eu coloquei aqui um exemplo para vocês. Nesse exemplo, eu quero que vocês não se atentem ao inglês. Eu quero que vocês parem e prestem atenção nas cores, tá? Notem que tem vermelho escuro, vermelho claro, verde, azul e violeta. Wagner, eu tenho que fazer meu resumo de cores diferentes? Não, né, gente? Mas eu quero que vocês aprendam a, quando forem fazer o resumo, separar o que é introdução, tá? Ah, no meu resumo eu escrevi uma pequena introdução. Eu quero que você se acostume a escrever uma introdução de no máximo 2 ou 3 linhas, tá? No máximo. Escreva o objetivo a seguir da introdução. Por quê? Porque o objetivo, ele vai literalmente guiar as pessoas. Muitas vezes eu leio um trabalho, olho o objetivo, eu nem me preocupo tanto com a introdução, eu quero saber o que a pessoa fez. Porque aí eu já tenho ou uma noção que eu quero ler aquele trabalho, ou uma noção de que ele não me interessa tanto, tá? Então, o objetivo deve vir depois da introdução, 2 linhas, 3 linhas, se tiver uma hipótese muito bem trabalhada, no máximo, para um objetivo, tá? Depois você vai para a metodologia. Pessoal, metodologia e resultados, eles têm um tamanho que às vezes pode ser um pouco maior, tá? Em alguns casos, a metodologia é um pouco mais complexa, então a metodologia pode ser um pouco maior. Em outros casos, os resultados são bastante variados, e aí você aumenta o tamanho dos resultados. Mas eu não quero que vocês batam o martelo para metodologia 4 linhas, resultado 5, 6 linhas. Não, não é isso. Mas eu quero que vocês tenham a noção de que a metodologia tem que estar bem explicada, tá? A pessoa tem que ler e saber o que você fez. Não precisa ficar detalhando, eu usei Becker's, eu usei tal fita para medir tal coisa. Não, mas a pessoa tem que ler e entender. Então, em alguns casos, a metodologia pode ficar mais grandinha se os passos que você usou forem um pouco maiores do que o normal, tá? E os resultados, eu acho que de todos aqui, os resultados é a parte onde você pode angariar mais espaço, deixar mais espaço para os resultados. Wagner, eu escrevi e eu achei que os resultados ficaram pequenos. Olha, provavelmente você deve escrever mais sobre os resultados. Wagner, eu escrevi uma introdução de 5 linhas e o resultado 3 linhas. Tem algum problema com o seu trabalho, tá? Isso não deve acontecer. Então, a parte dos resultados, e aqui eu chamei de resultados principais, encontrados e explicados. Não chega a ser uma discussão, mas você explica o que aquele resultado significa, tá? Tal proteína deu maior do que a outra proteína no resultado, então isso significa tal coisa, tá? Isso é importante você definir. Não é ficar discutindo, porque o autor tal... Não é discutir, é explicar aquele resultado, principalmente os mais importantes. E deixa um final lá, 2 ou 3 linhas, para a sua conclusão ou considerações finais, dependendo do que você vai fazer aí, tá? É regra tudo isso que eu estou falando? Não, mas se você começar a pensar nisso, quando for escrever seu resumo, você vai fazer um resumo melhor, tá? Se você não pensar nisso, quando você for fazer resumos, seu resumo vai ficar fraco. Tem a tendência de ficar fraco, tá? Então, assim, vai fazer um resumo, pinte, colore, tá? O que é introdução, o que é objetivo, o que é método, o que é resultado, o que é conclusão/considerações finais. Vai te ajudar bastante, tá? Até você se acostumar a escrever. Eu até hoje faço. Quando eu vou escrever um resumo, até hoje eu pinto.
para tentar ter uma noção melhor de espaçamento, tá? Se eu não estou focando em coisas que às vezes não são tão importantes. Algumas revistas científicas permitem iniciar no objetivo. Wagner, quais revistas são essas? Pessoal, geralmente são revistas mais específicas, tá? Por exemplo, você trabalha com cereais, com grãos, por exemplo, tá? E aí você vai mandar para uma revista que ela é especialista em grãos. Não precisa você ficar explicando o que é o feijão, a soja, não precisa. Você já pode ir direto para o objetivo no seu resumo, tá? A mesma coisa até na introdução. Para que ficar falando daquele seu objeto de pesquisa, sendo que todo mundo que lê a revista conhece aquele objeto de pesquisa. Então, às vezes, já faz uma introdução mais rápida, né, mais direta. E no resumo, parecido, tá? Se você está mandando para uma revista muito especializada, seu público-alvo é muito especializado, comece direto no objetivo, tá? Dica que eu dou para vocês. Lê artigos daquela revista que você quer me enviar e vê se a galera começa pelo objetivo ou não, tá? Porque as revistas elas costumam ter uma maleabilidade, às vezes elas permitem começar no objetivo, às vezes elas permitem você colocar uma introdução, ou fazer os dois, tá? Não é algo que você costuma ver aí nas normas da revista, né? Ah, tem que ser assim, tem que ser assado. Não, você tem a opção de escrever de um jeito ou de outro. Mas dá uma olhada a galera da sua área, como que eles escrevem para você definir, tá? E nem sempre é necessário colocar a conclusão e considerações finais. Pessoal, quando os resultados já remetem para alguma coisa, tá? Os resultados já explicam muito bem o que aconteceu e o que você queria até onde você queria chegar, tá? Às vezes a conclusão não precisa, os seus próprios resultados já servem como uma conclusão, tá? O finalzinho dos resultados já serve como uma conclusão. E às vezes seu trabalho não concluiu nada, você foi lá, fez o trabalho, chegou em tal resultado, e é isso, galera, vamos continuar fazendo estudos para entender isso aqui melhor, tá? Essas considerações eu acho todas elas muito pertinentes, muito importantes para vocês. Galera, resumo bom, tá? Vamos falar mais um pouco sobre resumo bom. Tamanho do resumo não é regra, tá? Por favor, porque cada revista tem uma regra. Mas se você se preocupar com isso, você vai fazer resumos melhores, tá? O tamanho da revista varia, mas geralmente 250 a 300 palavras. Esquece caracteres por enquanto, palavras, tá? Tenta fazer um resumo de 250 palavras e às vezes fica um pouco maior, até 300 palavras. Por quê? É o que as revistas têm pedido, tá? Resumos mais concisos. Ah, mas eu li um artigo de 1993 que tinha um resumo gigante. Não se faz mais isso, tá? Simplesmente não se faz mais isso. É muito raro acontecer. Não recomendo a você fazer muito mais do que 300 palavras, você vai ter dificuldade no futuro, tá? Ah, Wagner, eu fiz um resumo, deu 500 palavras, o que eu faço agora? Corte, tá? Corte alguma coisa da introdução do objetivos, tá? Se a introdução mais objetivos deu 7 linhas, tente diminuir para 5. Deu 5 linhas, tente diminuir para 4, tá? Ah, a minha metodologia ela tinha de 5 a 7 linhas, né? Então a metodologia, como eu falei, né, ela pode ser um pouco mais maleável. Só que deu 8 linhas, tente diminuir para 6, tá? Tente fazer isso. Tem algumas coisas que você pode cortar da metodologia e ainda assim manter ela bem explicada. Resultados, aí é aquela coisa. Tem resultados que você tem que falar no resumo. Tem resultados que você não necessariamente tem que falar no resumo, tá? No resumo, pessoal, você pode colocar os resultados principais, aquilo que realmente interessou mais na sua pesquisa. Os demais resultados vão estar lá, né, na sua seção de resultados mais à frente. Então dá para você tentar diminuir se for necessário. E a conclusão não pode passar de 4, 5 linhas, tá? Teria que ser um trabalho muito glorioso para você fazer uma conclusão muito grande em relação ao que você quis achar. Prefira gastar tempo nos seus resultados, tá? Bom, resumo. Já falei que depende da revista, que você pode gastar mais linhas nos resultados, não abusar demais de introdução, não abusar demais de metodologia, não abusar da conclusão. E se você tem que reduzir espaço, pessoal, primeira coisa é reduzir a introdução. Primeira coisa. Wagner, eu fiz lá o meu resumo, ele foi de tal tamanho, eu tenho que reduzir, porque eu ultrapassei as 300 palavras. Ou então, eu estou mandando para uma revista que é até 200 palavras, tem revistas que são bem criteriosas, tá? Onde que eu diminuo? Vai na introdução, tá? Porque cortar dos resultados pode ser um tiro no pé se você cortar uma parte muito importante. Tirar da metodologia, você pode deixar de explicar algo que é relevante. Mas reduzir a introdução é fácil, tá? É bem mais simples. Escreve alguma coisinha bem rapidinho, uma linhazinha, às vezes dá até para cortar a introdução. Segundo,
Cortou da introdução. Beleza. Vou cortar os objetivos? Não, tá? Porque os objetivos geralmente são muito diretos. É difícil você cortar objetivos, tá? Mas é possível cortar de metodologia. Como assim, Wagner? Tira a análise estatística que você usou. Tira o nome completo da espécie que você colocou. Faz uma abreviação, né? Ao invés de escrever o nome inteiro daquele organismo, tá? Faz uma abreviação daquele organismo. Por exemplo, eu trabalho com floresta, né? Então tem floresta estacional semidecidual. Eu boto só FES, que é uma sigla, tá? Que o pessoal entende. A primeira vez que eu escrevo no resumo, eu boto FES na frente, escrevo floresta estacional semidecidual, boto FES na frente, daí para frente no resumo é só FES. Então eu estou economizando palavras, tá? Então, como você pode reduzir a sua metodologia? Tira análises estatísticas básicas. Ah, foi realizado o teste T para tal coisa, análise de variância para outra coisa e o tal coisa para outra coisa. Foram utilizados testes estatísticos. Pronto, às vezes nem precisa falar que foi utilizado teste estatístico, já fica implícito, tá? Quando você fala que você comparou tal coisa com tal coisa com tal coisa, já está implícito que você fez um teste estatístico, tá? Evita no resumo falar que eu fiz um trabalho na fazenda tal, no mês tal, no ano tal. Não, eu fiz o trabalho numa região X e acabou, no máximo, tá? Você não precisa ficar explicando muito isso. Lá tem a temperatura de 25 graus. Não precisa dar esses detalhes, tá? E o que mais você pode fazer para reduzir ali a sua metodologia no resumo? Pessoal, às vezes a gente escreve um nome muito grande ou de tratamentos, de análise, né? Por exemplo, eu fiz um tratamento que eu chamei de tratamento cádmio. O outro eu chamei de tratamento nóbio. E assim por diante, você dá nomes para os tratamentos para ficar mais fácil a compreensão. Não está errado, tá? Mas você simplesmente pode falar que você testou os tratamentos 1, 2 e 3. Ou no começo da metodologia, você cita os tratamentos, fala que é 1, 2 e 3, e daí para frente você chama de 1, 2 e 3. Não precisa ficar falando toda hora, o tratamento X, o tratamento Y. Não, 1, 2 e 3 e acabou, tá? Então assim, notem que é possível você reduzir o seu resumo de diversas formas diferentes e nos métodos, mesmo que seja um pouco complicado de você reduzir às vezes, é possível. Se você perceber que os métodos estão muito grandes, não precisa falar de todos os testes, não precisa explicar os testes, né? Simplesmente fala que foi feita a comparação, assim assado, e aí lá nos resultados o pessoal vai ver que você fez e vai ver os resultados, tá? Então não precisa de você ficar explicando tanto. Pessoal, e o que é o resumo mal, tá? O resumo mal são coisas para você evitar, porque vão fazer o leitor perceber que você está enchendo linguiça, que você não está sabendo explicar, que você não está sendo muito objetivo, tá? E isso para um revisor ele pega, tá? De tanto ler artigos ele sente que você está sendo impreciso, tá? Então, coisas para você evitar, coloquei até um Danger aqui, né, para vocês lembrarem, o Bart Simpson com a carinha de capeta dele, para vocês lembrarem de não fazer isso. Primeiro, explicar conceitos e teorias. É muito comum quando você está fazendo um trabalho, você querer explicar lá, porque o sal tem tal efeito na planta, porque o efeito de borda é tal coisa e tal coisa. Tudo bem, na introdução, ótimo, excelente você se preocupar com isso. No resumo, não. No resumo, você já vai direto, tá? O que você queria falar? Eu queria fazer um estudo aqui que eu analisasse o efeito disso com isso. Ok, falou isso, acabou, ponto final. Não é para ficar explicando, a teoria de fulano de tal argumenta que é possível. Não, você vai estar enchendo linguiça, tá? Então, assim, evite explicar conceitos, evite explicar teorias, tá? Eu vou fazer um trabalho com osmose. Osmose é quando a água sai de um ambiente com maior concentração de sal para um ambiente com menor. Não, você não precisa explicar. Tá? O seu trabalho é com osmose, então você fez, testou e acabou. Tá? O que mais? Pessoal, inserir testes estatísticos em detalhe. Tá? Não precisa falar que você testou a normalidade dos dados. Wagner, eu testei a normalidade, coloquei no resumo. Não precisa. É óbvio que você vai testar. Se quiser, coloca lá na metodologia. Tá? Muita gente gosta de falar que testou, né? Faz parte do estudo. Mas não no resumo. Tá? Eu fiz um teste T de student cujo valor de probabilidade... Não precisa. Você testou os tratamentos. Tá? Se tem 2 tratamentos, é óbvio que você fez um teste T, se os dados forem normais, né? Se você não forem normais, você fala o teste que não é normal. No caso, seria o Mann-Whitney, né? Quando você testa dados não normais ali, né? Semelhante ao teste T. Mas você não precisa ficar explicando na metodologia que fez tal teste. Você testou os grupos. Né? Se você tem 3 ou mais grupos, é óbvio que você fez uma análise de variância. Tá? Então, assim,
Se quiser colocar, coloque bem curtinho, que os grupos foram testados com os testes tal, tá? Mas não precisa, na maioria das vezes não muda a qualidade do seu resumo, tá? Nos resultados, no resumo, não coloque valor estatístico. Ah, porque o valor de P, o valor de F, o valor de T, o valor de Z foi tal. Não precisa. Basta você falar o que foi maior que o que e o que isso significa. Tá? Ah, Wagner, eu quero falar quantos por cento foi maior porque dá uma ideia melhor. Ótimo. Mas não colocar valores de probabilidade. Não precisa. Tá? Eu já vi gente colocar em resumo grau de liberdade. Pra quê, gente? Pra quê? Enfia esse grau de liberdade lá nos resultados. Tá? Lá você fala e enfim, acabou. Mas aqui não. Nos resumos você tem que ser rápido. Tá? Você tem que ser conciso. Então não precisa colocar valores estatísticos de forma alguma. Tá? Mais algumas coisas que vão fazer o seu resumo ser mal, tá? Sentenças desnecessárias. Como assim? Vou dar exemplo que fica mais claro, tá? Às vezes o aluno coloca assim, ó. De acordo com os testes estatísticos tal e tal e tal, o resultado fala isso. Por que você não escreve só que o resultado fala isso, tá? Ah, o resultado demonstra que isso é maior que esse, tá? Nem precisa falar assim, só se você falar aqui, olha, com maior concentração de sal, esse tratamento foi maior do que esse. Não precisa falar de acordo com os testes estatísticos que nós realizamos. Não precisa. Já vai direto para o assunto, tá? Segundo fulano de tal, esse resultado já era esperado. Não, isso daqui, se você quiser fazer isso na discussão, até pode, mas lá até mesmo na discussão fica feio, tá? Então evite, não coloque essas sentenças, tá? Após a realização do experimento, foi encontrado tal e tal resultado. Gente, é óbvio, né? Se você fez o experimento, é óbvio que foi depois que você fez o experimento. Então não precisa escrever isso. Então os resultados foram tal e tal e acabou, tá? Então assim, note que parece que são coisas bobas e a gente faz demais no dia a dia, né? Mas você pode controlar e pode reduzir o seu resumo. Seu resumo é uma das principais cartas de apresentações do seu trabalho, tá? Óbvio, nunca fazer citação no resumo. É óbvio porque tem que ser óbvio. Mas muita gente faz, tá? Eu já vi acontecer e você não pode cometer esse erro. Não inserir nome dos autores, tá? Às vezes a gente trabalha como uma espécie vegetal e aí a gente lê que no trabalho, a primeira vez que você cita a espécie, né? Você tem que colocar o nome dos autores. Tá perfeito. Na introdução, nos métodos, no resultado, primeira vez que você vai escrever o nome da espécie, coloque com os autores, grandão, bonitinho. Mas no resumo não, né, gente? No resumo é bobagem, tá? Até mesmo porque, às vezes, o nome de uma espécie, se você colocar os autores, tem mais nome de autor do que o nome da espécie mesmo, né? Então, não faça isso, tá? Não precisa. E não encher linguiça. Pessoal, se o seu resumo está grande, você tem que diminuir ele. Ok, tá? Eu falei várias coisas aqui em relação a isso. Se o seu resumo está pequeno, temos um problema muito sério, porque isso não pode acontecer. Se o seu resumo está pequeno demais e você está tendo que ficar explicando coisas demais, enchendo linguiça demais, seu trabalho tem algum problema. Só lamento, tá? Então, assim, eu acho que fazer o resumo é uma boa hora para a gente avaliar se o nosso trabalho está mais ou menos ok ou não, tá? Se a gente precisa encher o resumo para ele dar a quantidade de palavras, ali já tem algum problema. Então, realmente, você pode melhorar ainda alguma coisa lá nos resultados, para você trabalhar melhor, às vezes fazer mais análises mais rebuscadas, tá? Mas de forma alguma, encha a linguiça nos resumos. Não vai adiantar. A pessoa, quando lê seu trabalho, vai ver que o trabalho está fraco. Então, é melhor melhorar o trabalho e depois melhorar o resumo, do que ficar enchendo o resumo de coisas que não vão servir de nada, tá? Então, eu fiz questão de colocar aqui a fotinha do Bart para vocês lembrarem disso daqui que eu tô falando, dessas coisas do resumo mal, tá? Eu faço questão de colocar uma imagem ali para tentar fazer vocês lembrarem de alguma coisa. E dicas finais, tá? Galera, tem revista que aceita começar só com objetivo, leia essa revista, tá? Veja se realmente ela faz isso. É muito comum revistas especializadas, muito especializadas, permitirem isso. Lê resumo que tem sido publicado nas revistas onde você quer publicar. Muitas vezes não, sempre as revistas têm umas normas, tá? E essas normas da revista você deve seguir. Só que às vezes é tantas normas que dá até preguiça de ler. Então o que eu faço?
eu pego uns 5, 6 trabalhos dessa revista, recentes, e leio os resumos, leio os trabalhos. E eu já tenho uma noção do tamanho que tem que ficar, tá? Às vezes é até melhor do que você ficar mexendo com paginação, que já tem uma noção do tamanho que a revista possui, tá? Resumo a mesma coisa em relação ao tamanho do trabalho. Você bate o olho em alguns resumos, você já tem uma noção de como fazer. Isso é muito bom, tá? Inclusive, se você já tem a noção que você vai publicar, é melhor você ler trabalhos da revista antes de fazer seu próprio resumo, porque você já consegue até ganhar tempo. Tá? Para reduzir o número de palavras, delete coisas que não são tão úteis. Tá? Muitas vezes você consegue encurtar frases. Tá? Às vezes tem lá uma frase e você escreve a mesma palavra 2, 3 vezes. Você consegue reescrever essa frase usando somente essa palavra uma vez só. Tá? Então, assim, é até um treinamento. Tá? Se você repete poucas vezes uma determinada palavra, mesmo que ela seja importante, significa que você está sabendo escrever o português de uma forma que você não precisa ficar repetindo ela. É muito comum eu ler trabalho sobre solo, por exemplo, e toda hora a pessoa fala solo, o solo isso, o solo aquilo. Não, dá para você tentar enxugar frases para você usar a palavra uma vez só, sem perder compreensão. Tá? Isso é um treinamento importante para vocês saberem. E usar siglas, né, que nem eu comentei com vocês. Né? Floresta estacional semidecidual, entre parênteses, FES. Tá? E aí, acabou. Daqui para frente eu só falo FES. Tá? Então, se é possível usar siglas, use siglas. Tá bom? Então fica aqui umas diquinhas finais para vocês. Tomara que esse vídeo seja útil. Um abraço. Tudo de bom. Quem puder, dá um like aí, né, e comente nos comentários. Um abraço.